Prefeitos da ANREC se mobilizam contra a retirada da regional da Celesc de Criciúma. Por falar em Celesc, Procon de Criciúma analisa casos de aumento abusivo na conta de energia. Presidente da República, Jair Bolsonaro, bateu o martelo e aprovou a proposta da reforma da Previdência que será enviada para o Congresso Nacional. Representantes da ANREC, AMESC e AMUREL discutem demandas da saúde pública na região. Preocupação. No verão, casos de acidentes na água voltam a ficar em evidência. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O anúncio da transferência da regional da Celesc de Criciúma para Tubarão mobilizou prefeitos da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Hoje, um encontro foi realizado para tratar do tema. Prefeitos, deputados e representantes de entidades da ANREC e AMESC se reuniram na manhã desta sexta-feira na Prefeitura de Criciúma. A reunião seguiu por quase 2 horas e levantou a indignação das lideranças do Sul. A reclamação foi pela falta de contato com o governo do estado. Durante toda a reunião, as lideranças tentaram entrar em contato com o governo do estado, com a Casa Civil e com a direção da Celesc, mas não foram atendidos. O problema é que a informação da criação de uma macro-região em Tubarão surgiu de dentro da Celesc, mas não foi confirmada ou oficializada pela direção. As lideranças querem respostas. Nós insistimos, na verdade, em um contato com o presidente da Celesc e também com o governador. Nós não conseguimos, muito embora a reunião muito bem representada aqui com prefeitos dos 27 municípios, deputados, associação empresarial, presidentes de cooperativa, enfim. Sem um retorno do governo do estado ou da Celesc, o grupo decidiu intensificar a mobilização. Nós não conseguimos, então a decisão tomada é que segunda-feira às 8h30 todos nós vamos estar lá na Celesc levando o documento pedindo de que Criciúma seja considerado uma cidade polo regional. O prefeito questiona ainda o fato de que não houve uma comunicação oficial sobre a possibilidade de mudança, mas reforça que essa reformulação da Celesc vai ocorrer. Segundo ele, com a mudança, as 16 regionais da Celesc devem se transformar em apenas 6 macro-regionais, sendo que na região sul, Tubarão seria o polo, o que é questionado pelos municípios. As informações que a gente tem dos subordinados da Celesc é de que esta decisão já foi tomada e de que então o polo regional temporariamente será Tubarão. Mas não se trata de querer tirar de Tubarão ou Tubarão tirar de Criciúma ou Criciúma querer tirar de Tubarão. O que nós queremos, na verdade, é que seja respeitado a análise técnica, a abrangência, o atendimento, a eficiência, o faturamento de cada uma das regionais. E nesse aspecto, Criciúma, nossa regional de Criciúma, que atende os 11 municípios aqui da região carbonífera, mais 15 municípios da região da AMESC, tem eficiência, tem faturamento, tem bons resultados e nada justifica tirar o polo regional da nossa região. A mudança, segundo o prefeito, pode impactar diretamente na economia da região. Se Criciúma deixar de ser polo, as decisões políticas elas serão tomadas na cidade, que é a cidade polo. Isso representa perda significativa de investimento. O prefeito criticou ainda a falta de diálogo com o governo do estado, que nesse momento também é uma preocupação. A experiência tem sido muito desagradável, né? Porque quando você se filia a um partido político, quando você disputa uma eleição, ganhando ou não, nesse caso ganhou a eleição, é a maior figura política, né? A maior autoridade política que nós temos no estado é o governador. Então é um político e as coisas têm que ser tratadas de forma clara, politicamente falando. O governador precisa atender a região sul, extremo sul
que é uma região importante para o estado de Santa Catarina. Já no fim da reunião e sem grande parte da liderança, o deputado Rodrigo Minotto recebeu uma ligação do secretário da Casa Civil, Douglas Borba. Ele, o deputado Zé Milton Schaefer e o prefeito voltaram ao gabinete para atender ao telefonema, que trouxe uma luz à discussão. Agora, no final, conseguimos um contato com o secretário Douglas Borba, do qual foi passado para ele a missão de buscar uma agenda junto ao presidente da Celesc e ao governador Carlos Moisés, no sentido de que as lideranças possam entregar aqui, né, um documento que foi elaborado nesta reunião, pedindo aí que seja reestudada essa decisão tomada para a Celesc e que a gerência regional, né, possa continuar aqui na região de Criciúma. Então, até segunda-feira, o secretário Douglas Borba deve construir essa agenda e as lideranças daqui devem se dirigir até Florianópolis. A reportagem da TV Primavera entrou em contato com a direção da Celesc, que afirmou que trata-se de rumores, tudo o que está sendo falado sobre a mudança, e garantiu que vai se posicionar no início da próxima semana sobre o assunto. Bom, e por falar em Celesc, continuam as reclamações quanto à cobrança e também o aumento abusivo na conta de energia. O PROCON de Criciúma continua analisando os casos registrados aqui na cidade. As centenas de reclamações referentes ao aumento no valor da conta de luz nos últimos meses levaram a uma ação realizada pelo PROCON. Em Criciúma, o órgão realiza vistorias para tentar identificar a legalidade da cobrança, que, segundo os consumidores, é indevida. De janeiro até o dia de hoje, foram mais de 500 reclamações que o PROCON recebeu dos consumidores que se sentiram lesados com esse aumento na fatura de energia elétrica. E em reunião com o Ministério Público da comarca aqui de Criciúma, com o promotor Diógenes, ficou decidido um plano de ação onde o PROCON iria visitar as residências que tiveram o maior número de aumento na sua fatura de energia elétrica. Então a gente está verificando em loco se nas residências possuem ar-condicionado, se possuem motor de piscina ou se possuem freezer também, porque é a alegação da Celesc dizendo que houve um alto consumo por causa disso. Segundo o coordenador, a alegação da Celesc é de que o aumento no valor é devido ao aumento do consumo, mas a reclamação que chega ao PROCON é de que o consumidor não gastou mais do que nos últimos meses, casos que estão sendo comprovados na vistoria. No dia de ontem, a nossa fiscalização foi até uma residência no bairro Ana Maria, aqui em Criciúma, onde a gente constatou que o valor da fatura dela era R$200 e foi para R$400, sendo que a residência estava fechada, não tinha nenhum móvel dentro. Ou seja, algo não está batendo, A Celesc diz que houve um alto consumo, mas existem residências que nem móveis tinham. Então, por isso que a gente está fazendo essa vistoria e encaminhando ao Ministério Público. Essa e outras situações precisam ser analisadas. Nós temos várias reclamações aqui conosco, selecionamos essas reclamações mais diferentes, mais diferenciadas, inclusive uma reclamação que a mulher, a consumidora, ela veio aqui até o PROCON e nos trouxe o bilhete aéreo dela que ela estava viajando, ela ficou praticamente um mês fora e a sua residência fechada, não havia ninguém na residência e também o consumo aumentou e muito, Então são essas situações que a gente vai apresentar no relatório e encaminhar ao Ministério Público. Os dados coletados na vistoria devem ser encaminhados ao Ministério Público como forma de auxiliar nas investigações sobre o assunto. Então a gente está fazendo essa verificação em loco com os nossos fiscais, iremos formatar um relatório e encaminharemos esse relatório para o Ministério Público daqui, onde o Ministério Público daqui irá emitir um outro relatório mais formulado para o Ministério Público de Florianópolis, dando mais sustentação no seu relatório para fazer essa instauração do inquérito civil público. O trabalho de fiscalização nas casas, realizado pelo PROCON, segue pelos próximos dias. Ainda não acabou, nós vamos fazer essa fiscalização até segunda-feira, e terça-feira a gente encaminha esse relatório mais minucioso ao Ministério Público. A seguir, representantes da ANREC, AMESC e AMUREL discutem demandas da saúde pública na região.
presidente da República, Jair Bolsonaro, bateu o martelo e aprovou a proposta da reforma da Previdência que será enviada para o Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro decidiu que a idade mínima para a aposentadoria é de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Ele recebeu alta nesta quarta-feira do Hospital Albert Einstein, onde ficou internado por 17 dias por conta da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Bolsonaro chegou em Brasília no início da tarde de ontem e hoje, logo cedo, recebeu a visita do ministro-chefe da Secretaria de Governo, General Santos Cruz. O presidente também se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e com o deputado federal, Major Vitor Hugo, do PSL, líder do governo na Câmara. O assunto que está sendo tratado com prioridade por Jair Bolsonaro é a reforma da Previdência. À tarde, o presidente recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para discutir os detalhes da proposta. Uma das hipóteses já ventiladas é que o documento estipula que brasileiros que ganham acima de um salário mínimo precisarão contribuir por 40 anos para conseguir se aposentar com 100% do salário de contribuição, cujo teto hoje é de R$ 5.839. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o texto final deve ser encaminhado ao Congresso na próxima semana. Quem também esteve presente na reunião foi o secretário da Previdência, Leonardo Rolim, e o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, que, ao final do encontro, anunciou que o presidente Jair Bolsonaro já tomou a decisão final sobre a reforma que será encaminhada ao Congresso. A proposta prevê uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, num período de transição de 12 anos. O presidente Jair Bolsonaro assinará o documento até o próximo dia 20. Agora, o governo deve intensificar ainda mais as negociações com a Câmara dos Deputados e o Congresso para aprovação da reforma. Além disso, o presidente precisa fortalecer a base aliada para que a votação da proposta seja rápida e que possa ser aplicada o quanto antes, para trazer alívio para o atual déficit e organizar as finanças do governo. O presidente afirmou que a reforma da Previdência é necessária para que a economia do país não entre em colapso. Em paralelo, o governo finaliza os últimos detalhes de uma campanha publicitária que será lançada junto com a proposta. A estratégia é mostrar o lado positivo da medida, como acabar com privilégios e garantir o pagamento das aposentadorias no futuro, e ainda o fortalecimento de programas sociais. A campanha também tem o objetivo de evitar o mesmo erro cometido pelo governo do ex-presidente Michel Temer, que perdeu a batalha da comunicação da reforma logo depois que ela foi anunciada, já que a oposição difundiu mensagens que a reforma tiraria os direitos dos trabalhadores, o que levou os parlamentares a evitarem a votação às vésperas do ano eleitoral. Na área da segurança, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o pacote anticrime, que prevê mudança em 14 leis, deve ser enviado à Câmara dos Deputados na próxima semana. Ele apresentou o projeto nesta quinta-feira a juízes federais em Brasília. Entre outras propostas, o pacote quer acelerar o cumprimento da pena para condenados por crimes violentos, corrupção ou envolvimento com o crime organizado e aumentar o tempo deles na prisão antes da progressão de regime, além de criminalizar o Caixa 2. O projeto também trata da legítima defesa. Policiais em serviço que matarem por razão de um confronto ou pessoas comuns que apresentarem provas de que a morte ocorreu em legítima defesa poderão ter o processo extinto se o juiz considerar que não houve crime. Como uma proposta complementar às elaboradas por Moro, o ministro-chefe da Casa Civil anunciou uma medida de combate à corrupção dentro dos ministérios. O governo vai criar unidades de integridade dentro das pastas da Saúde e da Agricultura que se voluntariaram num primeiro momento e, no segundo semestre, levar para todas as demais. A intenção é montar estruturas similares à da Controladoria Geral da União em cada ministério, para combater a corrupção, alterando processos internos e atuando também na prevenção.
De acordo com Onix Lorenzoni, o objetivo é mudar a cultura de atuação do serviço público em relação ao tema. Representantes da ANREC, AMESC e AMUREL se reuniram hoje aqui em Criciúma para debater as demandas da saúde do sul de Santa Catarina. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Secretários de saúde de todo o sul do estado, além de técnicos que atuam nos municípios, se reuniram na manhã desta sexta-feira para discutir as demandas da área de forma regional. O encontro reuniu os municípios da ANREC, AMESC e AMUREL. Hoje a gente está reunido aqui em Criciúma, numa reunião macro-regional, né, com todos os secretários de saúde da macro-região, Tubarão, Criciúma e Araranguá, com alguns técnicos também das secretarias, para discutir, né, temas super importantes que a gente quer fortalecer, né, o SUS aqui na nossa região. Então a gente tem alguns entraves no que a gente sempre gera essa discussão. Hoje a gente vai discutir o acesso, né, os termos de compromisso de acesso dos hospitais. Então toda reunião que a gente faz macro-regional, a gente busca discutir assuntos convenientes a todas as secretarias para dar acesso ao nosso paciente, né, e qualidade de vida assim aos nossos munícipes. Para o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, que é também secretário de Saúde da cidade de Caibi, discutir as demandas de forma regional é importante para fortalecer a área. A política hoje do Estado da Saúde está tentando levar para as macro-região, pelo menos, os serviços especializados. Então, é muito difícil para a própria secretaria criar todas as especialidades numa única região de saúde, porque se tornaria um número muito maior de serviços. Então, essa presença do Estado em cada macro, com as especialidades, ouvindo os gestores municipais, é de suma importância para que se faça esse debate, para que se ouve qual é a necessidade de oferta dos serviços em cada macro, ouvindo os gestores municipais, e também para a gente fazer uma programação entre os municípios, entre o prestador, com a própria Secretaria de Saúde, sobre os termos de compromisso para atender essa população. Quais são as especialidades que ele vai poder atender? Qual é o número de procedimentos que vai ser ofertado em cada região, em cada macro de saúde? E também os gestores poderem definir qual que é o critério para se acessar isso, se é per capitamente, se é por região, se é por porte, né, enfim, populacional e assim por diante. Então é de suma importância isso. O presidente do Conselho Estadual ressalta que reuniões regionais são realizadas em todo o estado, tudo acompanhado de perto. O COSEMS sempre está presente em todos os eventos regionais que tem a solicitação que o COSEMS coloque a equipe técnica, hoje a assessoria técnica presente. Então aqui na região hoje de Criciúma, na macro, de Araranguá, Tubarão, Criciúma, o COSEMS está presente com a equipe técnica dele para auxiliar nesse debate, nessa discussão de ideias para que realmente se efetive o serviço aqui na região e que a SES também, com a sua presença aqui, pode também fazer essa programação junto com os seus prestadores aqui, conforme os contratos que eles tenham, para que realmente essa população seja atendida. E essa não foi a única reunião macro-regional. O grupo se reúne periodicamente. A CIR, né, que é a Comissão Intergestores Regionais, a gente faz a reunião mensal. E essa macro a gente procura fazer trimestral ou conforme dá, a gente esse ano vai tentar se reunir mais vezes. A seguir, no verão, casos de acidentes na água voltam a ficar em evidência. Com o calor, a gente logo pensa em fazer um passeio para se refrescar. Piscina, cachoeira e praia são diversão na certa. Mas esse passeio se torna um problema quando a pessoa resolve se aventurar e mergulhar onde não conhece. Os centros de reabilitação estão cheios de vítimas de acidentes na água. A maioria deixa sequelas para a vida toda.
Geraldino faz fisioterapia 2 vezes por semana. É um paciente dedicado, não perde uma sessão. Mas quem vê ele fazendo esses exercícios com tanta confiança, não imagina que em 2016 ele quase ficou sem andar. Para sempre. A molecada pulando no rio, e até sair eles falaram, tio, pula aí também, pula aí. E eu fui fazer uma graça para os moleques. Nesse mergulho, onde vim bater na cabeça num banco de areia que tinha no fundo do rio, né? A água por ser escura não dava para me ver. Mas eu acabei batendo a cabeça no fundo do rio, nesse banco de areia, onde eu vim ter um desmaio. Mesmo conhecendo bem o rio onde mergulhou, Geraldino não evitou o acidente. Desde então, a vida do técnico em refrigeração mudou. Antes do acidente, a gente tinha aquela vida mais, mais corrida, né? A gente tinha o trabalho do dia a dia. Então, muda muitas coisas. Logo depois do acidente, Geraldino ficou alguns meses sem o movimento das pernas. Mas, de acordo com os médicos, como a lesão não foi total, ele voltou a andar com a ajuda dos exercícios. Segundo a rede Luci Montor, em 2018, 100% dos pacientes que foram vítimas de acidentes em piscinas, cachoeiras e água rasa e foram atendidos pela instituição sofreram lesão medular com comprometimento dos membros, ou seja, ficaram tetraplégicos. Geralmente eles mergulham de cabeça e nesse caso a lesão é na região cervical e eles evoluem com uma tetraplegia, que é uma falta de movimentação de membros superiores e inferiores. E muitas vezes no acidente de mergulho ele pode parar de respirar. A maior incidência deste tipo de acidente acontece com pessoas de até 40 anos de idade. 90% são homens. Para esse grupo e para todos os banhistas, a médica fisiatra Elizabeth Guiotoco faz um alerta. Primeiro, não mergulhe. Se for mergulhar, mergulhe não de cabeça. Se for de cabeça, com a proteção dos braços. Mas a nossa recomendação principal é, se possível, realmente não realizar esse tipo de atividade, principalmente quando você não conhece o local. O Geraldino com certeza tem mais cuidado quando vai mergulhar e faz um apelo para quem vai se aventurar em águas que não conhece. Com água não é de se brincar não, né? Não é coisa séria. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque na região sul de Santa Catarina durante a semana. Segunda-feira, iniciou o ano letivo na rede estadual de ensino. Nós temos 60 escolas nos 12 municípios da nossa região. Na semana passada ainda estávamos em matrícula, do dia 4 ao dia 7 de fevereiro, e tínhamos matriculado 25 mil alunos, né? E a expectativa é que chegue a 29 mil alunos. Iniciou oficialmente mais uma edição do Bazar Solidário da Nossa Casa. Antes a gente divulgava para as pessoas virem até a nossa casa, agora a gente vai até uma comunidade, né, para estar levando assim, essa ação, para que as pessoas também conheçam um pouquinho melhor o trabalho da nossa casa. A gente já vai utilizar isso como oportunidade também de divulgar o trabalho, né? Às vezes as pessoas não conhecem tão bem assim a nossa casa. Então é uma forma de a comunidade ajudar, contribuir, comprando, adquirindo os produtos ali no bazar, como também a gente podendo estar lá, né, no bairro, na comunidade, conversando, explicando um pouquinho como é o trabalho, né? Isso é bacana. Terça-feira, obras da Casan complicam o trânsito na região central de Criciúma. O motivo é os trabalhos que a Casan tem de estruturação na rede de esgoto, né? Ela já iniciou, já fazem 2 semanas esse trabalho, e agora, devido ao corte que na rua Esse Luz ali, ela ia atingir todo o cruzamento, toda a parte estrutural da via, então entramos em acordo, o pessoal da Casan, junto à Prefeitura, né, e o Departamento de Trânsito, para poder ajustar uma melhor forma de não congestionar ou não gerar um problema maior para o trânsito. Então a gente acabou fazendo um estudo local e tivemos que modificar o trânsito em algumas partes e algumas vias ali, inclusive de sentido, para poder fazer o fluxo de veículos não estar sendo parado constante e dar uma rotatividade no trânsito local. Helicóptero disponível ao governador Carlos Moisés será utilizado para transplante de órgãos. O início dessa conversa partiu da própria Casa Militar, que percebeu já num primeiro momento que nós tínhamos uma aeronave
que poderia ter momentos em que poderia estar disponível para outros órgãos, fizeram contato conosco, nós obviamente de pronto já entendemos que era importante, especialmente para a questão de transplante de órgãos, que é onde nós temos a relação tempo-benefício muito próxima. Quarta-feira, vendaval danificou sede da Câmara de Vereadores de Forquilinha. Foi no mesmo dia em que as sessões da Câmara se realizam e, por sorte, realmente isso aconteceu horas depois de que a casa estava vazia. Eu fui avisado por um vizinho aqui da Câmara que o estrago tinha sido um pouco grande, porque até afetou casas da vizinhança, e naquele mesmo momento nós já estivemos aí no período noturno para tentar avaliar naquele momento os estragos que tinham acontecido. No Mampituba, torneio de tênis poderá revelar novos talentos da modalidade para o mundo. Enquanto eu era diretor de tênis da Sociedade Recreativa Mampituba, eu sempre tive um desejo de trazer esse evento para cá. Quando eu assumi a federação, eu conversei com o presidente da CBT, o Rafael Vestrup, e falei do interesse e das condições que o clube possuía para trazer um evento desse porte. Prontamente foi aceito a nossa proposta, nós conseguimos realizar o evento em 2017 e, em função do sucesso de 2017, houve uma promessa para realizar ele em 18, 19 e também comemorar o cinquentenário do Banana Ball em 2020. 3 etapas nós já cumprimos a meta, né? Então a gente só espera que o ano que vem esse torneio novamente fique aqui e a gente possa comemorar o cinquentenário. Quinta-feira, mudanças operacionais nas regionais da Celesc despertam preocupação dos prefeitos da ANREC. O escritório da Celesc ela funciona aqui na área central, na rua Lauro Miller. Eles vão levar para a Avenida Centenário. Isso é o escritório, é a regional. Isso, claro, que não vai ser mudado. Esse seria o fim do mundo, ficaria como escritório. Mas o setor administrativo, o que vai monopolizar, o que vai tomar as decisões políticas de onde serão feitos os investimentos, isto sim eles pretendem levar para Tubarão. Isto sim nós pretendemos que fique na cidade de Criciúma. Criciúma propõe para o governo do estado novo local para o SAER. E a ideia então surgiu, juntamente com o prefeito municipal, de colocar a base do SAER próximo ao Parque dos Imigrantes, através de uma permuta do estado. Hoje nós temos onde é o posto de saúde, hoje o município que utiliza aquele espaço, só que é do estado. Então a questão da permuta, se a gente conseguir passar para o município, o prefeito também assumiu o compromisso de doar o terreno lá perto do Parque dos Imigrantes e a construção de uma base do SAER própria ali para colocar ali o helicóptero, colocar toda a equipe completa, uma base completa. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã 15 para o meio-dia no Boletim Primavera. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.